Bom dia, amados irmãos da Levip de Araruama. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a nossa missionária, pastora Grácia. A paz do Senhor ao nosso presbítero Cabral. A paz do Senhor a todos os nossos professores da escola dominical, nossa irmã Luciene, nosso diácono Adailton e a todos os demais irmãos, os nossos missionários, nossos diáconos, pastores, a todos vocês um forte abraço. Nesta manhã estaremos estudando uma lição muito importante, a lição número 11, que fala sobre a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Amados, hoje, como estaremos estudando sobre a cura divina, também nós estaremos falando sobre as enfermidades. Tanto a origem das enfermidades, a origem das doenças. Nós estaremos falando sobre a cura divina como parte da salvação. E nós estaremos falando sobre Jesus cura os enfermos. Amados, estamos vivendo em meio a uma pandemia que tem assolado a toda a humanidade. Uma doença em que nós não sabemos verdadeiramente a sua origem. Muitos estudiosos, muitos cientistas dizem que provavelmente ela possa ter vindo de um animal, talvez um morcego, que contaminou pessoas e trouxe essa enfermidade passando de pessoa a pessoa. Nós sabemos que a Covid-19, esse ano de 2020, tem ceifado a vida de muitas pessoas na face da Terra. Muitas famílias perderam pessoas amadas. Nós podemos conhecer pessoas que foram afetadas com essa doença. Muitas pessoas tiveram sequelas, fisicamente. E essa doença não trouxe não só sequelas fisicamente, mas essa doença ela trouxe consequências políticas em todo o mundo. Ela trouxe esse isolamento social. Nós estamos usando máscaras para cima e para baixo, Então, nós estamos vivendo dias difíceis na face da Terra. Uma doença que tem assolado a humanidade. E você pode perguntar nesse dia, mas por que nós, pessoas salvas, cristãos, também somos assolados com enfermidades? Nós temos muitos textos bíblicos que falam de servos de Deus que foram vítimas de enfermidades, Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que eram tementes a Deus e se tornaram enfermas. Da onde vêm as enfermidades? A enfermidade original, ela vem no início da humanidade com a desobediência de Adão. Porque quando Deus criou o homem, criou o perfeito, colocou ele num lugar perfeito, chamado jardim,
do Éden, e Deus colocou o homem ali para cultivar a terra, a nominar os animais. E o homem era parte da criação perfeita de Deus. Ele era a coroa da criação de Deus. Mas Deus disse ao homem: portanto, Adão, de todas as árvores que há no jardim, tu poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, nela tu não tocarás. Mas o homem, na sua desobediência, ele tocou e provou desse fruto. E por causa dessa desobediência, as consequências passaram não somente a ele, mas a toda a humanidade. E veja a responsabilidade que nós temos quando nós temos um pacto com Deus. Quando Deus nos diz uma certa palavra, não faça isso, ou não faça aquilo, e nós desobedecemos, isso traz consequências muito sérias, e talvez não só a nós, mas muitas das vezes a nossa família, os nossos descendentes, as pessoas que nos cercam. Veja o caso de Jonas. Jonas era profeta. Por causa da sua desobediência, ele embarcou em um navio que estava navegando em direção contrária à vontade de Deus. E devido a isso, toda aquela tripulação vem enfrentar uma calamidade de um mar bravio e revolto que Deus mandou para afrontar Jonas por causa da sua desobediência. E toda aquela tripulação sofreu danos por causa da desobediência do profeta Jonas. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós somos pessoas que temos um pacto com Deus. Nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma ordenança de Deus. E nós não a cumprimos. Nós podemos trazer consequências gravíssimas. Não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Mas vamos voltar à lição desse dia e vamos à origem das doenças. Então, amado, a principal consequência da desobediência humana foi a morte. E uma das consequências foram as enfermidades. Porque as enfermidades, ela adoece o corpo humano e este corpo perde a sua saúde e vem a falecer. Isso, amado, é a consequência natural do pecado da humanidade. Jesus, ele é parte do plano de Deus para a salvação. Ele não é parte do plano de Deus. Ele é o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Então, Jesus, quando ele se manifesta, ele diz assim, ó, está escrito no texto áureo do dia de hoje, que está escrito assim, lá em Isaías 53:4 diz assim, verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então agora vem esse plano de Deus para a humanidade, não somente para nos perdoar, nos dá garantia de sermos chamados filhos de Deus, nos dá direito de uma morada eterna nos céus, mas também Jesus, ele vem manifestando um ministério de cura, porque todos nós conhecemos que os evangelhos de Mateus, os evangelhos de Marcos, Lucas, João, enfatiza no ministério de Jesus um ministério de cura, porque aqueles que estavam enfermos, eles eram tocados por Jesus, neles ele impunha suas mãos e eles eram curados de enfermidades que os assolavam. Qualquer tipo de enfermidade, Jesus curava. Jesus curou aleijado, Jesus curou cegos, surdos, mudos, curou leprosos. Nós temos vários exemplos de curas e milagres realizados por Jesus no seu ministério terreno. E ele mesmo, no textório nós vamos ver isso. Ele afirma, quando ele entra na sinagoga, para que era ministrada no dia de sábado, aqui no textório nós podemos ler esse texto lá em Lucas 4, 16 e 22. Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criada, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: não é este filho de José? Então, amados, aqui se inicia um ministério poderoso do Senhor Jesus, que veio não só com palavras, mas com o poder de Deus. Porque naquela época em que Jesus estava sobre a face da terra, ainda não existia a farmácia que nós temos hoje, ainda não existia a ciência que nós temos hoje. Pessoas sofriam com enfermidades que talvez hoje poderia ser controlada, e pessoas sofriam durante muitos anos. Nós vemos aquela mulher que estava enferma e tocou nas vestes de Jesus, que aquela enfermidade assolava ela há muitos anos. Nós vemos aquele paralítico, né, do tanque de Betesda, que estava há mais de 30 anos. Nós vemos pessoas leprosas separadas de suas famílias, né? Então, Jesus ele realizou muitos milagres, mas a palavra de Deus fala que ele é o mesmo
ontem, hoje e será para todo sempre. Então, Jesus ele não realizou, Jesus ele realiza, ele continua curando, porque na sua palavra ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, amados, este poder foi outorgado à sua igreja, não foi somente aos seus apóstolos, porque os apóstolos, eles manifestaram esses dons também naquela comunidade que se iniciava, a comunidade evangélica da época, né, na igreja primitiva, mas nós temos testemunhos que durante toda a vida da igreja, Deus continuou realizando através do seu Espírito Santo os milagres. Até porque um dos dons dado à igreja é o dom da cura. E a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala: procurai com zelo os melhores dons. Então, amado, você que é um cristão, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você pode buscar o dom da cura, você pode buscar os melhores dons, porque os dons não é dado para que você venha manifestar algo da sua parte, mas você manifesta o poder de Deus para que o nome de Deus seja glorificado, não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas que creem no poder de Deus. E nós vimos que o apóstolo João, ele estava caminhando juntamente com outro discípulo ao templo, e ali estava um enfermo, ali estava um aleijado pedindo esmola. E ele, quando aquele homem pediu uma esmola para ele, ele disse: prata e ouro nós não temos, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levanta-te e anda. E aquele homem, firmando sobre os seus pés, começou a pular e a glorificar o nome de Deus. E uma multidão de pessoas se converteram através daquele testemunho. Uma das coisas que Deus vem a realizar através da cura é a salvação de almas, porque as pessoas veem o poder de Deus através da cura e elas se arrependem de seus pecados e voltam ao seu Criador. Meus amados irmãos, nós temos um exemplo no Antigo Testamento, quando Deus feriu a terra do Egito com as pragas. Existia uma praga que foi as úlceras, que foram lançadas sobre o povo egípcio. E eu posso ler aqui com os irmãos, no livro de Gênesis, onde nós podemos encontrar esta praga, que diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés a lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores, que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinzas do forno e apresentaram a Faraó, e Moisés lançou no ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentavam em úlceras. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu como o Senhor havia dito
a Moisés. Aí você pode me perguntar, poxa, mas essa doença, quem gerou foi o Senhor, porque o Senhor mandou Moisés pegar cinzas e lançar ao ar, e essa cinza se transformaria em uma enfermidade. Sim, a doença, neste caso, aqui apresentado, ela foi um juízo de Deus na terra do Egito. E Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Mas o Senhor também fala lá no em Êxodo, lá em Êxodo 15, 26, abre comigo a sua Bíblia no Êxodo 15, 26. Você vai ver que Deus diz assim, que a palavra de Deus diz assim: depois ele disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que te restaura. Esta palavra aqui, Senhor, aquele que te restaura, ela no original, ela está escrito Yahvé, os irmãos me desculpem, mas ela no original ela quer dizer teu médico pessoal. O Senhor é teu médico pessoal. Yahvé Rofeca. Então, amado, nesse texto aqui, o Senhor fala: nenhuma enfermidade daquela que eu lancei sobre os egípcios, nenhuma, se vocês me obedecerem, nenhuma delas te atingirão, porque ali era juízo de Deus sobre os egípcios. Então, existiam outras doenças que foram provações. Nós vimos que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida do servo do Senhor, Jó, e ele foi acometido de úlceras gravíssimas, né? Então ali não foi um juízo de Deus sobre a vida de Jó, mas foi uma permissão para que o próprio Satanás tocasse com enfermidade na sua vida, né? Então existe também enfermidades que são causadas na vida dos homens por produtos químicos que são utilizados. Existem enfermidades que são utilizadas, que são que, que atingem a humanidade, que são por perda de sono, pessoas que dormem mal, né? Então, enfraquece seus organismos e as doenças começam a agravar a sua vida, né? Existem enfermidades que vêm por causa da velhice, né? O organismo da pessoa começa a se tornar fraco por causa da, da idade que vai se avançando, e o organismo não consegue corresponder, não consegue se defender apropriadamente das bactérias, dos vírus, de todo tipo de doenças. E seu organismo já se torna fraco, seu coração já está fraco, sua vista já está fraca, o seu sistema circulatório não corresponde. Então tudo isso vai gerando enfermidades,
e a pessoa vem a falecer. Então, amados, não, não são vários tipos de enfermidades que podem assolar a humanidade. E um servo do Senhor também pode ser acometido de enfermidades e muitas das vezes o Senhor não curá-lo. Muitas das vezes a pessoa pode orar e acontecer, como aconteceu com Paulo, que Paulo orou por 3 vezes ao Senhor de um espinho na carne, que nós não sabemos o que realmente significava esse espinho, mas muitos teólogos afirmam que era uma enfermidade, mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Eu particularmente conheço pessoas que me cercam, com pessoas que eu já convivi, pessoas que eu convivo, que são acometidos de enfermidades e são servos do Senhor, não estão em pecados, não estão vivendo em desobediências, mas continuam vivendo, muitas das vezes enfermos, mas continuam servindo ao Senhor. Mas hoje, meu amado amigo e irmão, Deus tem uma promessa para a sua vida, porque as enfermidades, elas terão um fim. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, lá vai estar escrito que naquela cidade onde nós iremos morar, na cidade celestial, lá não haverá mais dor, nem pranto e nem enfermidade. Então, ali se cumprirá totalmente o plano de Deus para nossas vidas. Enquanto nós caminhamos nessa terra, Jesus disse o quê? Na sua oração, lá em João, no Evangelho de João, nós podemos ver Deus falando: Senhor, não os rogo que os tires do mundo, mas os livre do mundo. Amado, a nossa missão aqui é continuar pregando a palavra de Deus, né? A orar pelos enfermos, a curar, a expulsar os demônios, a evangelizar, ensinar a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja do Senhor, testemunhar que esse Deus é vivo para todo sempre. Então, amados, voltando aqui na lição, porque muitas das vezes nós começamos a comentar, né? E muitas das vezes saímos um pouquinho daquilo que a revista está propondo. Mas deu para esclarecer a origem das enfermidades, né? E, amados, podemos também hoje comentar um pouco sobre a enfermidade, uma das enfermidades que assola a humanidade, doenças da mente, porque o cérebro humano, ele também é um órgão do corpo humano, e este também ele sofre com enfermidades. Este também ele pode adoecer, né? Então, nós conhecemos doenças que hoje são conhecidas como depressão, síndrome do pânico, são doenças, né? Essas doenças, ela tem assolado, nós temos visto na comunidade que nós vivemos, no nosso meio, pessoas que são assoladas por tais doenças. Doenças que são conhecidas também como doenças da alma, né? Da psique humana, doenças que não podem aparecer num exame, né? Não é, o médico não consegue ver num exame, mas ela está ali na alma da pessoa, a pessoa que foi ferida,
a pessoa que sofre com ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem da pessoa que querer antecipar muitas coisas e aquilo ali não deixa ela dormir direito, o seu corpo não produz hormônios excessivos e começa a trabalhar descontrolado, né? Então são enfermidades que assolam, né? Tem enfermidades que são causadas por espíritos malignos, né? Nós vemos muitos exemplos bíblicos de enfermidades causadas por espíritos malignos, né? E até mesmo no ministério de Cristo, essas pessoas que foram libertas, elas ficaram curadas, né? Nossos dias nós temos muitos exemplos, nós convivemos com isso, né? Pessoas que são atingidas por feitiçarias, né? E são doenças que não são descobertas pela medicina, mas são espíritos que estão ali afetando a vida da pessoa. Nós também podemos ter doenças que são geradas por acidentes, né? Acidentes automobilísticos, a pessoa quebra uma perna, fica mancando, quebra um braço, às vezes bate com a cabeça. Nós conhecemos aquele automobilista que disputava, né, o automobilismo, o Schumacher, né, Michael Schumacher, um homem cheio de saúde e tal. Ele estava se divertindo, praticando um esporte na neve e caiu, bateu com a cabeça, traumatismo craniano, e ele está cometido de uma enfermidade até hoje, né? Então, pessoas que já nascem, né, com enfermidades, então são várias as situações, mas só que no ministério de Cristo, ele manifestou vários tipos de curas, vários. Então, amados, existem linhas pentecostais, linhas de teologias que ensinam que a cura já não é mais para os dias de hoje, que nós não podemos curar, que Deus já não cura. Deus, a palavra de Deus afirma, amados, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você falar que Deus não cura hoje, você está afirmando que Deus não é o mesmo Deus de ontem, né? Porque Deus, ele curou no Antigo Testamento, né? Nós temos exemplos de curas, né, que foram feitas. Naamã foi um leproso que foi curado através do profeta Elias, né? Temos muitas outras curas. Nós podemos ver Miriam, que ela foi ferida de lepra pela sua desobediência, porque ela começou a falar mal de Moisés, mas ela foi curada. Então, nós vemos o rei Ezequias, que ele estava enfermo, e o Senhor falou que ele ia morrer através do profeta, mas ele clamou e pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor acrescentou 15 anos de vida a ele, e ele foi curado. Ele foi curado através de um processo de uma cura feita através de uma fruta, né? Mas que foi ministrada pelo próprio profeta, que falou para ele fazer aquele procedimento e ele fez. Então são vários exemplos que Deus podia curar no Antigo, que Deus curou no Novo Testamento, que Deus curou através dos apóstolos, que Deus curou através da sua igreja. Nós temos exemplo, nós que somos pentecostais, nós convivemos naturalmente com curas milagrosas no meio da igreja, né? Agora, aqui na própria lição, ela salienta aqui, em certo trecho aqui da lição, que existem pessoas que se aproveitam da fé do povo,
Existem muitos que se aproveitam da fé e do nome do Senhor Jesus para poder, né, angariar dinheiro, fama, poder, né? Mas, amados, nós temos é que continuar pregando a palavra, vivendo esta palavra, porque nós temos uma missão, e a nossa missão é cumprir a palavra de Deus. Então, amados, aqui na lição, nós vamos ver que Jesus, no seu ministério, nós lemos aqui, né, no começo, um ministério marcado por curas divinas. Então, você que está enfermo, você que tem pessoas na sua família enferma, você que crê, porque a palavra fala, aqueles que creem. Então, é para aqueles que creem. Se você não crê, você não vai receber. Mas é para aqueles que creem. Se você continua crendo no nome poderoso do nosso Senhor Salvador Jesus, você vai receber curas. Você vai receber livramento do Senhor. E que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar toda a sua família, que você possa continuar crendo que Jesus é poderoso para curar. Amém? E a nossa esperança é sua vinda, porque lá não existirá mais dor, lá não existirá mais enfermidades. Enquanto nós estivermos neste corpo que foi atingido pelo pecado original de Adão, eu posso lhe afirmar que enquanto nós estivermos vivos, nós enfrentaremos enfermidades tanto neste corpo quanto nas nossas famílias. Não vou mentir para os irmãos e dizer que vocês não terão enfermidades. Mas posso lhes afirmar que Jesus é poderoso para curar qualquer enfermidade que vier assolar você e sua família. Porque no nome dele, todos os demônios, todas as enfermidades, elas se sujeitam. Amém? É só você crer. Que Deus possa te guardar nessa época de pandemia, dessa doença. Que Deus possa guardar a sua família, que Deus possa guardar a nossa igreja e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Que os irmãos fiquem com Deus e tenham um domingo abençoado. Amém?